Flamengo e ele diz: quem tem que se adaptar ao time é o treinador. Então, o que me chamou muita atenção foi essa situação. Foi o Tite discordar completamente do Sampaoli e apontar para um erro do Sampaoli. Quem tinha que ter perguntado: você ficou magoado com a cobrança dos corintianos? Você acha que essa cobrança ela tem fundamento? Os corintianos te chamarem de mentiroso, tarem... Gente, pode ser que ele não concorde. Tite. E é óbvio que nós vamos comentar aqui as principais declarações do novo treinador rubro-negro nessa entrevista coletiva. E também vamos falar sobre a imprensa paulista exigindo que o Tite falasse sobre o Corinthians. Como assim? Salve nação rubro-negra, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mengão News Oficial. Pessoal, no vídeo de hoje vamos ver aqui, as informações do Pilhado e também as informações do Vene Casagrande. Renovações de Bruno Henrique e Everton Ribeiro com a equipe do Flamengo. E também vamos ver aqui, pessoal, porque os jornalistas queriam muito saber a situação do Tite com a equipe do Corinthians, se o Tite ficou chateado por ter sido chamado de mentiroso pela imprensa paulista. Então vamos ver aqui a imprensa paulista revoltada com o Tite e perguntando sobre ele não ter ido para o Corinthians e ter optado ir para a equipe do Flamengo. Então já se inscreva aqui no nosso canal Mengão News Oficial, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações, vem comigo e bora pro vídeo. Então, nessa situação do Tite, é que ele discordou do Sampaoli. No fim da coletiva, vou até fazer uma live sobre isso hoje à noite, porque no fim da coletiva, o Tite, ele discorda do Sampaoli. Ele deixa bem claro, quem tem que se adaptar ao time é o treinador. Não é o time que tem que se adaptar ao treinador, é o treinador que tem que se adaptar ao time. E assim, ele discorda completamente do que disse o Sampaoli quando ele estava comandando o Flamengo. Porque o Sampaoli diz: eu não consegui fazer esse time jogar do jeito que eu quero, do jeito com o qual eu estou adaptado. E aí o Tite deixa claro que ele discorda completamente do Sampaoli. Ele chega no Flamengo e ele diz: quem tem que se adaptar ao time é o treinador. Então o que me chamou muita atenção foi essa situação. Foi o Tite discordar completamente do Sampaoli e apontar para um erro do Sampaoli. Porque o Sampaoli, em momento nenhum, ele quis se adaptar ao estilo de jogo do Flamengo. Em momento nenhum, ele quis que ele se adaptasse ao jeito dos jogadores jogarem. E o Tite não. O Tite já vai totalmente de forma contrária ao que disse o Sampaoli e ele afirma: quem tem que se adaptar ao estilo do jogador sou eu. Aí uma das coisas que o Tite respondeu, porque para mim ele não respondeu muita coisa, vale deixar claro também o nível dessa entrevista coletiva. Para mim é um nível muito fraco. Para mim são repórteres que se comportam como amigo de treinador. E eu não estou aqui, eu não sou jornalista para ser amigo de treinador, para ser amigo de assessor de imprensa. Até por isso, são esses os escolhidos, para serem os repórteres que perguntaram. Porque não teve. Ninguém perguntou o que o Tite tinha a falar sobre a cobrança dos corintianos de que ele disse que não assumiria time nenhum. Alguém tinha que ter perguntado: você ficou magoado com a cobrança dos corintianos? Você acha que essa cobrança ela tem fundamento? Os corintianos te chamarem de mentiroso, tarem... Gente, pode ser que ele não concorde, mas alguém tinha que perguntar. Alguém tinha que perguntar o seguinte: Tite, a gente soube que a primeira palavra que você falou quando você assumiu o Flamengo, quando você chegou ao clube, a primeira coisa que você disse foi lealdade. Eu vou pedir lealdade. Você pediu lealdade por sentir que não houve lealdade por parte dos jogadores do Flamengo com outros treinadores? Ninguém lembrou, gente, a quantidade de treinador que foi demitido do Flamengo. Ninguém falou: Tite, recentemente vários treinadores saíram do Flamengo com mau relacionamento com os jogadores. Foi assim com o Paulo Souza, foi assim com o Domenech, foi assim com o Vitor Pereira, foi assim com o Sampaoli. Esse grupo parece ter problemas fáceis de relacionamento. Antes do previsto, segundo as pessoas que estavam presentes lá, a entrevista aconteceu praticamente no mesmo horário do meu programa no SBT. Obviamente que por conta disso eu compareci ao programa do SBT e não compareci à entrevista do Tite. E eu vou pegar aqui algumas declarações. Primeiro, antes de falar sobre as declarações, quero falar o seguinte: não, o Tite não foi questionado sobre o porquê não ter aceitado o Corinthians
ele não foi questionado em nenhum momento. E eu vejo vários jornalistas lá de São Paulo, do DDD 011, reclamando que, jornalisticamente falando, essa era uma pergunta importante. Vamos lá, eu vou discordar dos amigos que acham isso, dos colegas de profissão que acham isso. Por que eu vou discordar? E eu vou dar aqui os meus argumentos. Primeiro, o Tite não é treinador do Corinthians há muito tempo. 7 anos atrás foi a última vez que o Tite passou pelo Corinthians. Segundo, publicamente, oficialmente o Corinthians disse que fez proposta ao Tite, porque isso é na base do achismo. Ninguém tem a informação concreta que o Corinthians agora, depois de ter demitido o Vanderlei Luxemburgo, fez a proposta ao Tite e o Tite recusou. Terceiro, ele é obrigado a ir para o Corinthians toda vez que o Corinthians buscar um treinador e ele estiver livre no mercado? É óbvio que não. Quarto, para aqueles que usam o argumento de que o Tite disse que só ia voltar a trabalhar em 2024 e não em 2023, o próprio Tite explicou isso em entrevista coletiva e ele deu as justificativas. Alguns... Você já tem um trabalho, mas que você... motivos, na verdade. Foram 5 motivos. Primeiro, estabilidade. Segundo, torcida do Flamengo que incentiva bastante. Terceiro, estrutura do Ninho do Urubu absurda. Quarto, grupo que joga as claras, joga limpo, e quando ele diz grupo, é o elenco. 5, o desafio de trabalhar em um estado novo, onde ele nunca trabalhou, que no caso é o Rio de Janeiro, inclusive é o estado que ele mora. Ele não teve nem a dificuldade, entre aspas, de fazer mudança, nada disso. Ele já morava no Rio de Janeiro. E na boa, gente, hoje é melhor você pegar um projeto do Flamengo a pegar um projeto do Corinthians. Anos atrás, muita gente deixava de trabalhar no Flamengo para trabalhar nos clubes paulistas. Hoje não. O Flamengo é o principal clube para se trabalhar no futebol brasileiro. Ou eu estou mentindo? Então não tem essa de que Tite tinha que ser questionado sobre o Corinthians. Não! O Tite não tem que ser questionado sobre o Corinthians. Se você acha que o Tite tem que ser questionado sobre o Corinthians, você vai na entrevista coletiva e pergunta sobre isso. Ou pede para o repórter que trabalha na emissora que você trabalha para fazer a pergunta. Não tente exigir dos colegas que fazem a cobertura do Flamengo no dia a dia fazerem perguntas sobre o Corinthians. Quem acha isso, que faça a pergunta. Agora, não exija de outros colegas essa pergunta. Teve gente que preferiu perguntar sobre Gabigol. Teve gente que preferiu perguntar sobre Pedro. Teve gente que preferiu perguntar sobre contratação. Ninguém é obrigado a perguntar sobre o Corinthians. Muito pelo contrário. O Tite não é treinador do Corinthians há 7 anos, gente. Então chega desse assunto. Chega desse assunto. É sempre a mesma ladainha, é sempre a mesma forçação de barra. O nome disso, na minha terra, é dor de cotovelo, é ciúme. Porque o Tite não foi para o Corinthians e foi para o Flamengo por motivos óbvios. O projeto do Flamengo é um projeto que só passa uma vez na sua frente. Uma vez na sua frente. O Flamengo hoje é capaz de fazer o Tite mudar de ideia, como foi capaz e fez o Tite mudar de ideia. O Corinthians hoje não é capaz de fazer o Tite mudar de ideia, ponto, e acabou. Por motivos óbvios, o Corinthians é uma zona hoje em dia. É uma zona hoje em dia. O Flamengo, embora esteja uma zona, mas é uma zona que dá para você arrumar. A do Corinthians não. E segue o baile. Dito isso, vamos lá. Ele foi questionado sobre Gabigol, porque o Gabigol, quando não foi para a Copa do Mundo, xingou o Tite vai pi... É isso. O Gabigol seguiu o coro da torcida na ocasião e o Tite revelou uma conversa com o Gabigol. Ele falou: eu conversei com o Gabi, coloquei que eles concorrem a ir para a Copa, foi papo reto, sem filtro, mas eles, no caso Pedro e Gabigol, não concorreram pelas mesmas características. Um disputava como pivô e o outro como jogador de movimentação. Inclusive por isso, eles podem atuar junto, dentro do ponto de equilíbrio que a equipe precisa ter. Sobre Pedro e Gabigol jogarem juntos, ele foi questionado também. Ele falou: eu conversei com o Gabi e com o Pedro a respeito e falei da possibilidade de utilização dos dois. Sim, o conjunto da obra com o Bruno começa a ter uma variável maior, bem maior. Com o Bruno ou com outro atacante como Cebolinha, Luiz, no caso é o Luiz Araújo, que são jogadores verticais, agudos. Ele começa a ter naquilo que uma estrutura de uma equipe possa balançar. Jogar bem é jogar bem nas fases ofensivas e defensivas, nas bolas paradas.
como alguma coisa dessas não quando alguma coisa dessas não funcionar bem, você estará mais longe da vitória. Anos de contrato, o Flamengo não quer dar os 3 anos de contrato. O impasse é esse. O Flamengo aceita dar 2 anos de contrato e o Bruno Henrique pede 3. É isso. No resumo da ópera, é isso. Verê, blá, blá, blá. É isso. Não tem nem discussão, não tem resenha, não tem acerto de base salarial, não tem nada. Não tem encaminhamento de renovação, não tem nada. Tem ainda uma negociação. Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos ao canal Mengão News Oficial. Então é isso aí, pessoal. A imprensa paulista aí ficou revoltada, né? Por não fazer perguntas sobre o Tite e Corinthians. A imprensa fica revoltada, né? Pelo Tite ter aceitado o Flamengo e não o Corinthians, né? Então, isso aí ficou aí em discussão, né? Com a imprensa. A informação também, pessoal, é que o Palmeiras novamente ofereceu 3 anos de contrato para o Bruno Henrique, que segue com uma renovação travada na equipe do Flamengo. Eu não sei por que o Flamengo ainda não conseguiu chegar em um acordo com o Bruno Henrique, né? Vendo que o cara é um grande jogador, é o jogador que está em alta na equipe do Flamengo. E o Flamengo aí, na diretoria do Flamengo, tá fazendo corpo mole. Provavelmente vai acabar perdendo o Bruno Henrique. O jogador até falou que quer ficar no Flamengo e não consegue fechar aí essa renovação. Além do longo tempo de contrato, a diretoria do Palmeiras oferece condições financeiras consideradas competitivas, incluindo um salário e luvas para o atacante que vai completar 33 anos em dezembro. Então, o Palmeiras aí está suprindo todas as necessidades para poder contar com o Bruno Henrique. Apesar dos números sedutores do Palmeiras, Denis Ricardo, empresário de Bruno Henrique, segue tentando, né, convencer e chegar a um acordo com o Flamengo, mas as partes estão longe de um acerto, embora o clube carioca siga confiante. Então, o Flamengo aí, né, segue confiante de que vai ter sim um Bruno Henrique para a próxima temporada, só que o Denis Ricardo, presidente do Bruno Henrique, quer chegar logo a um acordo, né? Só que esse acordo fica distante quando se trata de tempo de contrato. A parte salarial, pelo que eu já vi aí, as notícias, já está bem encaminhada, né? Tá quase, praticamente salário, tá tudo certo. O que importa hoje para o Flamengo renovar com o Bruno Henrique é o tempo de contrato, que o jogador quer 3 anos, 2 anos obrigatório e o terceiro ano dependendo do rendimento do segundo. Então, ia depender muito do que o Bruno Henrique ia jogar no segundo ano. E a equipe do Palmeiras quer fechar aí lacradamente, né, esses 3 anos de contrato com o Bruno Henrique. Então, pessoal, comente aqui, né, se você acha que a diretoria do Flamengo está dando mole em não fazer essa renovação imediatamente com o Bruno Henrique. Essa aqui foi as informações de hoje do canal Mengão News Oficial. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, deixa muito like no vídeo e até o próximo.